Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e nesta videoaula nós vamos dar continuidade ao assunto pré-cálculo, que vai tratar do tópico aí de funções exponenciais. Pessoal, nós falamos em aulas anteriores a respeito da função afim, tratamos do gráfico, do domínio da imagem, etc. Trabalhamos algumas problemáticas também relacionadas à função quadrática e agora nós estamos passando para o tópico função exponencial, tópico esse que é também muito importante no estudo do cálculo, quando você vai trabalhar lá funções de um modo geral, você vai se deparar com uma função exponencial e aí você tem que ter uma certa noção. Bom, o melhor exemplo de função exponencial que a gente poderia dar é tomando como base um problema de matemática financeira, por exemplo, que é o caso que eu dei o exemplo aqui. Suponha que você tenha um capital de R$5.000 investido em uma instituição financeira, cuja taxa diária de juros compostos seja de 0,05%. Qual será o montante acumulado em T dias? Não há nenhuma transformação a ser feita em relação ao tempo, uma vez que ele diz que a instituição financeira paga uma taxa diária. E ele quer saber exatamente qual seria o montante acumulado expresso numa, por assim dizer, numa equação, né, matemática, né, um modelo matemático que represente esse montante em T dias. Tudo bem. Eu fiz uns cálculos aqui para a gente adiantar a nossa aula, mas nós vamos bem devagar, não vamos correndo não, porque esse assunto é um assunto deveras, às vezes um pouco contraditório em alguns aspectos. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quando a gente estuda matemática comercial ou matemática financeira, a gente tem que lembrar dessa formulazinha aqui, ó. Montante é capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Tudo bem? Isso aqui você tem que guardar, cara. Isso aqui, a melhor representação de função exponencial expressa num problema que nós estamos diante de uma função exponencial. E você poderia me dizer por quê? Por quê? Porque a variável t está no expoente. Ok? Aí aparece o seguinte, uma transformação interessante que é importante a gente fazer é o seguinte: ele diz que a taxa diária de juros compostos de 0,05%. Você tem que entender que 0,05% é 0,05 por, significa divisão, dividido por 100. Que aí você vai andar o quê? 2 casas para a esquerda. Então vai ficar 0, acrescenta 2 zeros aqui e escreve o 0,5 aqui. Isso aqui é uma representação decimal da porcentagem. Pois bem, fazendo a substituição na nossa fórmula, e não foi nada mais, nada menos que nós fizemos, nós montamos uma função em relação ao tempo, né, do montante em relação ao tempo, que ficou da seguinte forma: a parte inicial, e você vai entender por que depois, a parte inicial multiplicado por 1 mais 0,005 elevado a t. Fazendo essa adição aqui, que é possível adicionar, nós obtivemos a relação montante em relação ao tempo vai ser 5.000 multiplicado por 1,0005 elevado a t. Tudo isso aqui, ó, é a minha base. Perceba que esta base ela é maior do que 1, né? É um valor maior do que 1. Por isso, uma representação muito legal de função exponencial. E aí nós já podemos partir para a definição de função exponencial, usando a definição formal, né, de função exponencial. Bom, o que diz a definição?
A definição de função exponencial diz o seguinte: chama-se função exponencial toda função f que vai de r a r asterístico mais, e eu vou explicar depois o que significa, tal que f de x é a elevado a x. Perceba que o a é um número real, existe uma condição de existência em relação ao a. E o x é a variável, a potência, o expoente, que é uma variável. Então, para ser uma função exponencial, existe uma condição específica para a, em que o a tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Viu lá que o a é maior do que 0 e diferente de 1? Aqui é diferente de 1, certo? Então, o que caracteriza uma função exponencial? A variável estar no expoente, certo? Mas isso por si só basta? Não. A definição diz o seguinte: além da variável estar no expoente, nós precisamos ter a certeza de que a base é maior do que 0 e diferente de 1. Continuando, eu dei uns exemplos aqui. Perceba, f de x igual a 2 elevado a x. A variável está no expoente? Sim. A base bate com a nossa definição, ou seja, ela é maior do que 0 e diferente de 1? Perfeito. Então, aliás, nós podemos até afirmar que a base é maior do que 1, acrescentando mais uma informação importante. Quando a base ela é maior do que 0, ela é maior do que 1, verdadeiramente, essa função é uma função crescente. A gente classifica ela como uma função crescente, tá? Dei um outro exemplo, f de x é igual a 1/3 elevado a x. Continua sendo uma função exponencial? Afirmativo. Por quê? Porque 1/3 ele é maior do que 0. E ele é diferente de 1. Percebe? Esse 1/3 é a base da nossa função exponencial. A variável x está lá no expoente, a base é maior do que 0 e diferente de 1. Então, quando a base está entre 0 e 1, que é o caso das frações, você vai ter uma função decrescente. Eu coloquei aqui, ó, função decrescente, tá? Aí eu dei um outro exemplo aqui, ó, exemplo C. Será que a gente pode considerar isso aqui como sendo uma função exponencial? Bom, ela não é uma função exponencial, tendo em vista que existe o menos 3 elevado a x. Menos 3 elevado a x até é um tanto quanto contraditório dizer isso. Eu poderia pensar o seguinte, que eu poderia ter um menos 1 que multiplica 3 elevado a x. Ela não é uma função exponencial porque a gente está considerando o 3 como sendo negativo ali, tá? O 3, ele está negativo. Mas ela é uma função? Ela é uma função. Não é exponencial, é função. Porque para ser exponencial, a base tem que ser maior do que 0. E nesse caso, a nossa base ela é negativa. Tudo bem? Mesmo não aparecendo aqui o parênteses, que eu, na minha opinião, o exemplo deveria conter, né? Conter esse parênteses. Porém, se não aparecesse o parênteses, também o raciocínio seria o mesmo, menos 5. Menos 5, tá? Menos 3. Menos 3 elevado a x, a base é menos 3. Elevado a x, o expoente é uma incógnita, né? É uma variável. Porém, a base é negativa, logo aqui não é uma função exponencial. Aí você poderia me perguntar, é função? É função. Poderíamos escrever, desenhar o gráfico dessa função? Poderia, e seria bastante... a gente usaria o modelo da função exponencial para construir esse gráfico. Mas ela não é uma função exponencial. Perceba que a função exponencial ela vai ter dois padrões. Um é crescente, o outro é decrescente. Como ali no caso da função afim, que tem dois padrões, um crescente e outro decrescente. Entretanto,
a função exponencial, ela sempre vai estar nesses dois quadrantes. Ela vai estar ela vai estar usando o domínio nesses dois quadrantes, nos quadrantes, no primeiro e no segundo quadrante. Ela não vai estar nunca usando valores no terceiro e no quarto quadrante. Agora, perceba, é algo um pouco complexo de entender o gráfico de uma função. Muitas das vezes a gente faz confusão. Até nós, professores, nós encontramos uma certa, vamos dizer assim, digamos, um olhar crítico a respeito da função exponencial, tendo em vista que provoca ambiguidade no aluno, entendeu? Provoca um duplo sentido no aluno. Dá uma margem de entendimento de que você está falando uma coisa e fazendo outra. Você está afirmando uma coisa e, na verdade, você entra em contradição lá na frente. E não é isso, não acontece. Isso não acontece. Acontece que ela vai... Para uma função em que está nesse formato aqui, ela é muito tranquila de se entender. A partir do momento que muda esse formato de escrita, aí você já começa a agregar um pouco mais de dificuldades para você entender. E aí você começa a fazer um certo tipo de confusão. Tudo bem? Então, beleza. O A nunca vai ser um número igual a 1 e o A vai ser maior do que 0. Então, A maior do que 0 e diferente de 1. Se eu fosse construir aqui os valores para os quais o A satisfazem a função exponencial, e aqui eu estou colocando um eixo A, né, para os valores para A, eu teria o seguinte: aqui eu tenho o 0 e aqui eu tenho o 1. E aonde eu pintaria aqui a região que me possibilita obter uma equação, uma função exponencial? Ficaria aberto, bolinha aberta no 0 e bolinha aberta no 1. E vai de onde até onde o nosso gráfico? Olha, esse intervalo serve para nós, para valores de A? Serve. Agora, após o 1 também serve? Serve também. Perceba que o A ele não vai assumir valor 0 e ele não vai assumir o valor 1. Nunca vai ser 0 e nunca vai ser 1. Certo? Então, isso é algo que faz parte da definição da função exponencial. Continuando e dando prosseguimento aqui à nossa videoaula, vamos tratar do gráfico da função exponencial, e agora começa a ficar um pouco mais interessante. Então, quando eu tenho uma função do tipo a elevado a x, por exemplo, né, y, f de x e y são sinônimos, né? Y igual a 2 elevado a x, perceba que o a, que é a base, é maior do que 1. Logo, essa função ela é crescente. E função crescente, nós vimos lá na função afim, que ela, só para dar um exemplo, né? A função crescente, ela é o quê? É basicamente assim, né? Não sei se dá para perceber o que eu fiz com o lápis. Perceba, está crescendo. Agora, quando você tem uma função exponencial onde o A está entre 0 e 1, ou seja, a base é um número fracionário, você tem uma função decrescente. Perceba o seguinte, o que eu disse aqui, eu não especifiquei algo importante. O que é importante é o seguinte: a curva ela vai intersectar num modelo de função exponencial de a elevado a x, sempre
nas coordenadas 0 e 1. Coordenadas no ponto 0, 1, no eixo do y, onde x é 0, quando x for 0, o y é 1. O mesmo acontece aqui, ó, quando ela é decrescente. Ó, lembra da função afim? Função decrescente, como é que a gente redesenha ela? Que ela faz uma curva, que ela faz faz um ângulo obtuso, né? Maior do que 90 e menor do que 180. Então, o que está acontecendo? Que eu queria que vocês assimilassem o seguinte: pense no avião decolando. É a função exponencial crescente. Pense no avião se aproximando do plano horizontal da pista. Se aproximando. É uma função decrescente. Tudo bem? Ok assim? Então, ó, no mesmo sentido do x, tá vendo aqui, ó, o x está aqui, ó, o eixo x está aqui. Se está subindo, se a curva da minha exponencial está subindo, ela é crescente. Se a minha curva em relação ao plano horizontal eu estou descendo, né? É uma função decrescente. E para ser decrescente, o A tem que estar, a base tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Tudo bem? E perceba que para os dois casos, o gráfico da função exponencial intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 1. Tanto para um gráfico quanto para o outro, é a mesmíssima coisa para esse modelo de gráfico de função exponencial. Pessoal, isso pode, como eu disse anteriormente, tornar-se um pouco mais complexo quando você agrega mais coisas ali, mais informações ali, tá? Mas eu não vou me aprofundar nesta videoaula para não fazer confusão na cabeça de vocês. Dei esses exemplos aqui, evidentemente, são esboço de gráficos, não são gráficos, por assim dizer, atribuídos valores numa tabelinha e tal, que aí seria chato para fazer, porque daria números fracionários, né, ou decimais, né? E o importante é você entender a definição de função exponencial. Bom, vamos relembrar. Vamos reafirmar o que foi dito. A função ela é exponencial desde que o domínio seja o conjunto dos números reais, domínio contra domínio. E a imagem ela deve ser sempre o quê? Um número real positivo. Porém, a base da minha função exponencial tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Essa é a definição de função exponencial, que é legal vocês guardarem para que nas próximas aulas a gente possa dar prosseguimento. Interessante afirmar que quando você traça o gráfico da nossa função exponencial, ele não vai tocar o eixo x aqui, porque o eixo x, quando a gente fala isso, a gente entra em contradição quando vai construir um gráfico diferente deste aqui, um gráfico que está agregado outros valores ali, certo? Porque pode haver deslocamento no gráfico. Esse gráfico ele pode se deslocar a partir do momento que você soma ou subtrai. A função principal é essa, mas se você somar ou subtrair, o comportamento do gráfico ele vai mudar em relação à função principal. Então, a função exponencial é, sobretudo, o A maior que 0 e diferente de 1. Entretanto, o gráfico ele não vai interceptar o eixo X aqui. Porém, pode haver, em alguns momentos você vai perceber isso, pode haver talvez uma dificuldade para vocês quando você agrega valores aqui, soma ou subtrai,
ou você multiplica, ou você multiplica, coloca um fator a mais aqui multiplicando, né? 2 vezes alguma coisa, ou menos, no caso menos não, né? Mas, ou você soma ou subtrai valores a essa expressão. E aí o que acontece? Você acaba tendo um modelo de gráfico que vai diferenciar deste que é o modelo principal para a função exponencial. Espero que tenham entendido, que eu não tenha confundido vocês. É pouca coisa em relação à função exponencial, mas eu queria exatamente falar isso. Vamos começar devagar para a gente ir caminhando. Até a próxima videoaula. Acompanhe a próxima videoaula que nós vamos dar prosseguimento a este estudo com mais profundidade, dando exemplos de gráficos interessantes, ok? Então, bons estudos a todos vocês e até a próxima videoaula.